O calendário ainda está na parede. Janeiro mal começou. Os dias estão limpos, sem anotações. A folha é nova, branca, intacta. O celular vibra cedo. Mensagem de bom dia. Alguma propaganda falando em novo começo. O mesmo café. O mesmo caminho. O mesmo corpo acordando com preguiça. Nada mudou de verdade. Só o número do ano. Existe um momento muito específico que quase todo mundo reconhece. Ele acontece nos primeiros dias de janeiro. Você ainda acredita, ainda sente que agora vai. Que dessa vez é diferente. Não é empolgação exagerada. É uma sensação silenciosa, quase madura. Você não está prometendo virar outra pessoa. Só está tentando consertar pequenas coisas. Dormir melhor, gastar menos, cuidar do corpo, organizar a vida. Nada disso parece absurdo. Pelo contrário, tudo soa razoável. E talvez seja por isso que todo mundo cai nessa mesma armadilha, ano após ano, sem perceber. Porque olhando de fora, parece simples, mas, vivendo por dentro, é sempre mais pesado do que parece no papel. Com o passar das semanas, algo começa a mudar. Não de forma brusca, é quase imperceptível. Os dias vão ficando cheios de novo. As rotinas antigas reaparecem. As decisões automáticas voltam a comandar o dia. Não é que você desistiu, você só foi empurrado de volta para o modo padrão. E é aqui que quase todo mundo erra na interpretação do problema. A explicação mais comum é sempre individual. Falta de disciplina, falta de foco, falta de força de vontade. Mas essa explicação não se sustenta por muito tempo. Se fosse apenas isso, não aconteceria com tanta gente, do mesmo jeito, no mesmo período do ano. Não seria tão previsível, não seria tão repetitivo. O que acontece não é um fracasso pessoal, é um choque entre expectativa e estrutura. Todo começo de ano vende a ideia de reinício, mas a vida real continua exatamente igual no dia seguinte. O trabalho é o mesmo, o transporte é o mesmo, o cansaço é o mesmo, as cobranças são as mesmas. O sistema não para que você se reorganize. Ele apenas muda a data no canto da tela. E ainda assim, existe uma pressão silenciosa para que você se transforme rapidamente. Como se janeiro fosse um portal mágico. Como se bastasse querer. Essa lógica cria um conflito invisível. Você tenta mudar, mas o ambiente puxa você de volta. E quanto mais você tenta forçar, mais cansativo fica. Existe um dado curioso que ajuda a entender isso. A maioria das metas pessoais começa a perder força antes do fim de janeiro. E fevereiro, para muita gente, vira o mês da desistência silenciosa. Não há anúncio, não há decisão consciente. A meta simplesmente some da rotina. Ela não é abandonada, ela é engolida. Porque o problema nunca foi a meta em si, foi o contexto em que ela foi colocada. Metas costumam ser pensadas como intenções isoladas, mas são executadas dentro de sistemas que não foram feitos para apoiá-las. Você decide gastar menos, mas vive cercado por estímulos de consumo o tempo todo. Você decide cuidar da saúde, mas passa o dia inteiro exausto, sentado, correndo contra o relógio. Você decide organizar a vida, mas vive apagando incêndios diários que nunca acabam. Nada disso é coincidência. É desenho. O ano novo promete liberdade, mas entrega continuidade. E quando a frustração aparece, ela não vem com barulho. Ela vem como um pensamento discreto. Talvez o problema seja eu. Esse pensamento é poderoso, porque ele encerra a reflexão cedo demais. Quando você acredita que o erro é pessoal, você para de observar o entorno, para de questionar a estrutura, para de perceber os padrões, e tudo volta a se repetir no próximo janeiro. O curioso é que mesmo depois de tantos anos, a promessa continua sendo feita. Isso diz muito mais sobre esperança do que sobre ingenuidade. As pessoas não prometem porque são fracas. Prometem porque sentem que algo está errado. Existe uma intuição ali, uma percepção real de desalinhamento. O erro não está em querer mudar. Está em achar que a mudança acontece isolada do resto da vida. Talvez por isso o começo do ano seja tão simbólico. Ele escancara a distância entre o que a gente imagina e o que a realidade permite. E essa distância não é culpa sua. Ela é produzida todos os dias, por rotinas rígidas, por exigências constantes, por um modelo que cobra desempenho contínuo e chama isso de normalidade. Quando você entende isso, algo muda. Não de forma milagrosa, mas de forma honesta. A frustração deixa de ser pessoal e passa a ser informativa. Ela começa a dizer algo sobre o mundo em que você está tentando viver diferente. Talvez a pergunta nunca tenha sido: por que eu não consigo manter minhas promessas? Talvez a pergunta seja outra, mais incômoda, mais silenciosa.
Que tipo de vida exige tanta promessa para continuar funcionando? E enquanto essa pergunta não é feita, o calendário segue ali, ano após ano. Folhas novas, expectativas novas e a mesma sensação de que, em algum ponto, isso tudo escapa das mãos. Talvez perceber isso já seja o primeiro passo. Não para mudar tudo, mas para parar de se culpar por aquilo que nunca esteve só sob seu controle. E talvez seja por isso que todo ano começa igual. Mas nem todo mundo termina do mesmo jeito. Alguns seguem prometendo, outros começam a observar. E essa diferença, embora silenciosa, muda muita coisa.